convosco. De nós. Proclamação do Santo Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, grandes multidões acompanhavam Jesus. Voltando-se, ele lhes disse: Se alguém vem a mim, mas não se desapega de seu pai, da sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos, suas irmãs e até a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Quem não carrega a sua cruz e não caminha atrás de mim, não pode ser meu discípulo. Com efeito, qual de vós, querendo construir uma torre, não se senta primeiro e calcula os gastos para ver se tem o suficiente para terminar? Caso contrário, ele vai lançar o alicerce e não será capaz de acabar. E todos os que virem isso, começarão a caçoar, dizendo: Este homem começou a construir e não foi capaz de acabar. Ou ainda, qual o rei que ao sair para guerrear com outro, não se senta primeiro e examina bem se com 10.000 homens poderá enfrentar o outro que marcha contra ela com 20.000? Se ele vê que não pode, enquanto o outro rei ainda está longe, envia mensageiros para negociar as condições de paz. Do mesmo modo, portanto, qualquer um de vós, se não renunciar a todo o que tem, não pode ser meu discípulo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sentemos, queridos irmãos e irmãs, nesta liturgia que ouvimos hoje, estamos no mês da Bíblia, que a palavra de Deus se torna carne na vida de cada um. Essa transformação na nossa vida, quando a palavra é proclamada, nos traz uma garantia dentro dos nossos corações, que nos pergunta: onde estás? Onde estás nessas palavras? Nessa palavra que tu ouvistes hoje? Que você deve responder como Jesus Cristo vai instruir os seus discípulos. Se alguém vem a mim, mas não se desapega de seu pai, da sua mãe, sua mulher, seus filhos, irmãos e irmãs e até a sua própria vida, não podem ser discípulos de Jesus. E uma condição, e uma afirmação que Jesus Cristo manda a cada um de nós. E ainda mais, quem não carrega a sua cruz e não caminha atrás de Jesus, não pode ser discípulos de Jesus. Por isso a condição, desapegar dos afetos neste mundo, dos bens neste mundo, do poder deste mundo, e após desses desapego, a renúncia de si mesmo. Renunciar e carregar a sua cruz. Qual é a sua cruz? A violência, a incapacidade de amar o outro, a incapacidade de aceitar a sua história, a sua vida,
a história do seu pai, da sua mãe, a separação dos seus pais, os seus pecados, e o seu matrimônio talvez está cansado, não conhecendo uns aos outros, e conhecendo uns aos outros, não consegue carregar a cruz, escandalizado com a sua debilidade, com a sua pobreza e com seus pecados. Por isso, queridos irmãos e irmãs, no final desse evangelho, Jesus Cristo vai dizer: do mesmo modo, portanto, qualquer um de vós, se não renunciar a todo o que tem, não pode ser meu discípulo. Todo. Jesus Cristo quer a totalidade o que tu és. Um pecador te ama como você é, mas também te convida, se isso te leva para a vida eterna, que essa é a sua cruz, carrega. Que quer dizer carregar? Lutar. Lutar. Por isso que a todos nós, nessa celebração, possamos amar a nossa evangelização. Como Jesus Cristo fala através de São Paulo envia essa carta ao Fílemon. Fílemon que acolhe o querido de Paulo, filho na fé, aonde que ele evangelizou na prisão, esperando para ser condenado, enviado para Roma. Paulo, o desejo dele para unir com Pedro em Roma e para ser condenado até a morte. E uma honra, uma graça de participar no morrer de Cristo. Por isso, precisa uma renúncia de si, dos seus projetos, das suas ambições, do seu poder, e agora entregue. E a alegria dele, e essa alegria preso no amor de Cristo. Porque está preso no amor de Cristo, na vontade de Deus, e uma liberdade. Essa liberdade que ninguém pode roubar, porque essa liberdade traz a garantia da vida eterna, a fé de Paulo. A fé. A todos nós, queridos irmãos e irmãs, queridos pais, os casais que estão aqui, que vocês sejam firmes na sua fé. Por isso que a palavra de Deus se compreende. Não digam que eu não entendo. A palavra, quando é proclamada, é para entender. E para entender, tem que escutar. E para escutar, não é para falar. Tu tens que perguntar onde estás. Como a palavra, como Deus, no jardim do Éden, passeando, procurando Adão e Eva e pergunta, onde estás? Nessas palavras, tu reconhecerás que tu és. Onde está? Que perante de ti, também vocês podem dizer, eu estou nu. E quem te ensinou que você está nu? Tu violaste essa aliança de Deus contigo. Por isso que o afeto, muitas vezes temos que renunciar, desapegar, como o cordão umbilical, tem que cortar isso para que tu viva. Na nossa vida, na nossa caminhada, especialmente, queridos irmãos, queridos jovens, preparando nesse tempo de graça para que vocês possam entrar no retiro, aprendemos esse sinal da humildade de acolher a palavra de Deus, de não voar, não pensar fora de si, mas pensar que Deus pensou por você,
e compreender o seu chamado. E também, na sua debilidade, tu tens que carregar a sua cruz. Tu tens que carregar, especialmente na vida matrimonial, que a cruz é gloriosa, não é um peso. A cruz que te leva à santidade, que te convida a cada dia a reconhecer com humildade que tu és pó e voltará ao pó. Que tu pede perdão. Esse pedir perdão, porque reconhecendo que tu, dentro do seu coração, a sua incapacidade de amar, de perdoar, e pior que existe na face da terra, quando o homem não consegue se perdoar a si mesmo. A si mesmo. E não aceita que errou, que erra. E não consegue aceitar a correção fraterna. Essa correção fraterna que te exorta cada dia. Levanta, alegra-te. Cheia de graça, o Senhor está contigo. Por isso que tantos jovens, tantas crianças, até as crianças hoje se matam. Se suicida. Porque muitas vezes a incapacidade do pai e da mãe de compreender que a vida é vivida, de transmitir a fé. E muitas vezes pai e mãe tira da boca dos seus filhos a palavra de Deus. Vocês tiram muitas vezes de não ensinar aos seus filhos de amar esse Deus, de conhecer esse Deus que é um pai. Porque temos uma experiência de fracasso. O mundo experimentou um fracasso na sua vida, que Deus, como não é pai, por isso que o homem se tornou um ateu prático. Reza, de joelha, na frente do Santíssimo, da família, da sua vocação, e no final professa contrária. Amar a vida, mata a vida. Favor do aborto. Favor da vida fácil. Nega a cruz. Não aceita a correção. Não aceita a orientação que te orienta para a finalidade. Não obedece aos sinais. E esses sinais sacramentais, que esse sacramento te leva para a vida eterna. Queridos irmãos e irmãs, pedimos ao Senhor, especialmente nesse tempo de graça, que o Senhor nos concede, nessa evangelização, que possamos experimentar na nossa vida essa juventude, um jovem feliz, a juventude da vida, que a juventude não se envelhece dentro do seu coração, porque essa juventude de Deus sempre acompanhado com a amizade do Pai, que essa amizade do Pai é eterna para todos nós. Que seja eterna, que tu possam passar pela morte para a vida eterna. A capacidade de cada um de dizer: eu errei, Senhor, eu peço. E o Senhor te convida a levantar, carregar a sua cruz. Porque a separação dos pais, muitas vezes, é uma cruz para um jovem. Por isso, conhecer o teu pai, que esse pai encarna dentro do seu coração o amor a Deus, que Deus é um pai, que te ama, que não é para te castigar, mas para te amar. Por isso que escutem a voz de Deus. Escutem. Pergunta às pessoas que abortaram se estão felizes hoje. Não vai ser. Apesar que legalmente, socialmente legal, publicamente legal, não está feliz. Porque a voz, a consciência não te deixará
que a voz de Deus, a voz da criança, tocará o seu coração. E a mulher, você sabe, mulher, nasceu dentro das suas entranhas. Não é. Por isso é delicada e sagrada. 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 Apesar que você vai esconder 20 anos, 30 anos, de madrugada às 3 horas da manhã, despertará você. Despertará. Então tem que tomar jacipam, não sei lá, jacipam, não? Ribotril, todos os momentos da sua vida. Não é tão fácil assim. Não há problemas de saúde. E um problema mais profundo dentro do seu coração, que é o Espírito Santo, o templo do Espírito Santo. Custa que seja, não mata. Não mete na criação de Deus. Porque tudo vem de Deus. Todo. Ele tem poder de dar e tirar. E tirar. Por isso, o cuidado de todos nós, em especial quando falamos em relação à vida. Pensou? Segundo a ministra da família, 6 anos, uma criança de 6 anos se mata, se suicida. Por que se suicida? Porque não sente amada. Até dentro da barriga da mãe. Dentro da barriga da mãe, você sabe que nasceu a criança, já está dentro da sua barriga, esse cordão umbilical mais intimamente ligado com a mãe e com a criança. Só um pouco de desejo de rejeitar a criança já fica já. Por isso que a saudação de Maria e de Isabel, a criança pulou de alegria. Porque comunica, é uma Eucaristia, um louvor a Deus. A minha alma engrandece ao Senhor. Por isso, queridos irmãos e irmãs, amemos. Por isso que pedimos ao Senhor, Senhor, olha, construi a minha história. Me abençoe, Senhor. Me ajudem de lutar. Me ajudem, Senhor, uma vocação santa. Porque a cruz de cada um te leva para a vida eterna. Especialmente uma pessoa que foi violentada, é uma cruz. É uma cruz. Precisa a palavra de Deus. Precisa a intervenção do Espírito Santo dentro dos seus corações. Por isso que a igreja evangeliza. Por isso que abrimos esse acampamento. Não é para fazer bagunça. Aqueles jovens que pensam para fazer bagunça, fiquem na sua casa. Porque você vai ser expulso. E você vai ser denunciado. Lembram aí que tem lei federal. Não? Eu não tenho dor, não. Eu não tenho dor. Não? Por isso que o cuidado de cada um, o cuidado, porque a lei não é para violar. A lei é para obedecer. Para que, guiando a cada um, possam de verdade responder com alegria o chamado de Deus pela vida. Que Deus nos abençoe, queridos jovens. Deus quer a cada um de nós. E querendo a cada um de nós uma vida nova, para que tu tens dentro do seu coração alegria. Essa alegria é um dom de Deus. Por isso pede ao Senhor, pedir ao Senhor, aprender a ser humilde. Por isso pedir. Os nossos jovens, vocês devem pedir para ser ensinado, para ser guiado,
para ser iluminada a sua história, porque quando não está iluminada, está cega. E essa é uma tentação para todos nós, para mim e para vocês, a todos. Aqueles que são casados, também tu tens tentações. Tu tens tentações de abandonar a vocação. Tu terás tentações também de negar a fé. Por isso o Senhor nos convida a cada dia de amar a Ele, de pedir ao Senhor o teu Espírito Santo, de não tenhais medo, de não tenhais medo. O Senhor vem ao auxílio de cada um de nós. Esse mundo passa. Esse mundo passa. O tempo ele passa. Como João Paulo II dizia, que a cultura da morte entrou no mundo. A cultura da morte, a vida fácil. A vida fácil. Por isso a facilidade tão fácil hoje. E nessa facilidade, muitas vezes, perdemos a grandeza do amor de Deus e nós não vemos de dar, de se doar. Por isso, é incapaz muitas vezes de pedir, é incapaz muitas vezes de trabalhar com dignidade, com a consistência, com pureza dentro do seu coração e também com responsabilidade. E outro muitas vezes fez injustiça contigo, mas dentro do seu coração aprender que através disso tu crescerás na fé. Tu crescerás na fé e ver que o outro pode te mandar. E o outro também pode te ajudar. E o outro também, nessa diversidade, possam unir sempre pela graça do Senhor. Paulo, na sua alegria de enviar essa carta para todos nós. E possamos acolher o Evangelho, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e ressuscitou, segundo as Escrituras, para garantir para todos nós a vida eterna. Louvemos, agradecemos ao Senhor, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Professamos